William, olha, você tem um trabalho muito interessante com os moradores de rua, o Sim, projeto Rua, né? isso. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho, mas antes eu queria resgatar um pouco da tua história. Sim, Eu sim. disse que você morou 2 anos nas ruas, mas tem muita coisa antes desses 2 anos Sim. e depois também, né? A primeira coisa é o seguinte, você sempre foi cristão, sempre Não, foi adventista do sétimo dia, não, não. não? Não, até os 12 anos de idade eu ia com a minha avó para a Igreja Batista, né? Aham. E depois eu saí da igreja, não quis saber mais de... Mas então, a tua infância tinha uma Tinha, base tinha uma cristã. base cristã, até os 12 anos, Até os né? 12 anos. É meio assim, eu não conhecia profundamente o cristianismo, Você né? ia Eu mais ia porque... porque minha avó me levava, mas Uhum. eu não era ligado à igreja mesmo. Eu ia só para sentar no banco E o ali. que aconteceu com você quando você fez 12 anos e decidiu não ir mais? Por quê? Eu conheci um pouco assim, como que eu vou explicar, né? Eu conheci um pouco do mundo, né? Eu era muito ligado à música e perto de onde que eu morava, ali no centro de São Bernardo do Campo, tinha uma danceteria. Uhum. E uma vez me levaram lá, acho que foi até no dia do meu aniversário, e eu me apaixonei por aquilo ali. Então eu larguei tudo para viver só dança Isso e com 12 com anos? 12 anos. E podia entrar no clube com 12 anos? Podia, né? Porque era matinê. Ah, Mas mesmo assim eu entrava na noite também. Tinha um salão também que era muito conhecido na época, e eu comecei a frequentá-lo também. Aí, daí em diante, eu parei mesmo com tudo. quando é que as drogas começam a entrar na tua vida? As drogas entraram na minha vida assim, aos 16 anos mais ou menos, eu comecei a beber, né? Com essa ida e vinda assim de bailes. Eu tocava também com meu irmão, a gente tinha um grupo de música, né? De samba, e a gente tocava muito, então, e noitadas, então ali você começa a aprender a gente não tinha um costume de beber, mas de vez em quando eu bebia. E isso foi aumentando e aos 21, 22 anos eu comecei a usar cocaína. A gente fala muito, né? A mídia fala muito sobre drogas lícitas, as drogas ilícitas, né? Então, não é crime ninguém comprar ou vender Não, bebida alcoólica. Agora, é impressionante como essa nomenclatura pode trazer um disfarce, mas na verdade uma coisa vai te levando à outra, né? eu digo até hoje para todo mundo que o álcool é a pior droga. Ele abre porta para todas as outras Para todas drogas. as outras. Você começa a beber, começa a fumar cigarro, e daí vai desencadeando. E você chegou até o crack, né? Cheguei até o Que crack. eu acredito que seja realmente a droga mais pesada que a Sim, gente, sim, que a gente conhece. sim. Então, nesse meio tempo, eu aos 20, mais ou menos 25 anos, eu comecei a me relacionar com a garota e a gente fomos morar junto. E lá eu conheci também o tráfico de drogas, né? E eu comecei a traficar também. Aí comecei a fazer um uso mais excessivo de drogas. E teve todo um desfecho, mas aos 33 anos eu conheci a igreja adventista. Me batizei até no Natal, foi no dia 25 de dezembro de 2012 eu me batizei. Aham. E em agosto de 2014 eu saí da igreja. Faltando acho que 2 dias para o meu aniversário. E dali em diante, aí sim, eu me Ô, William, mas afundei o de que o que cabeça. que aconteceu? Porque aí você volta para uma vida cristã, né, que você tinha vivido ali na Lá no infância, por passado, intermédio dos teus avós, inclusive numa outra denominação, né? Você vai para a igreja adventista, se batiza, se torna um membro da igreja. Mas o que te fez sair de novo e aí então ir para as ruas? é até complicado falar, né? Mas foi a desilusão, porque eu achei que seria um lugar onde eu teria paz, que eu teria tranquilidade, que tudo ali seria um mar de rosas, que todas as pessoas seriam diferentes. Quando eu vi, não era. A gente Aquele cria negócio do uma primeiro amor, e se cria né? uma ilusão muito complexa, né? Porque a gente pensa que a igreja vai ser o céu. Vai te satisfazer, vai te dar tudo que E você na precisa. verdade é uma vida cristã íntima, é que vai te levar para o céu um dia. Mas a Isso. gente está num mundo de pecado, né? Então, agora, hoje eu descobri, porque você está na igreja, é mais difícil viver na igreja do que no mundo, né? E hoje eu descobri isso, mas naquela época, para mim, foi uma desilusão imensa. E eu até falei, nunca mais eu piso em igreja nenhuma. Agora
Já que é para ser, eu vou viver na vida. E por que nas ruas? Você não tinha para onde ir, você não tinha trabalho, Não. as drogas te levaram para esse caminho? Na verdade, o que que aconteceu? A rua foi a consequência de tudo. Eu saí da igreja em agosto, antes de dezembro eu já estava fundado, eu já tinha, como eu traficava no passado, eu fui e voltei a procurar esses amigos, e de traficante eu virei gerente de tráfico. Do gerente de tráfico eu comecei a fazer com muito consumo, então fui convidado a se retirar. Convidado a se retirar se eu paro ou morre, né? Porque eu gastava mais do que vendia. E nisso eu conheci... É verdade essa história de que a maioria dos traficantes não usa drogas? Não usam. Nem ele, nem a família, nem ninguém. Usam só os que compram mesmo. E nesse meio tempo eu conheci umas meninas que se prostituíam e eu comecei a cafetiná-las. Então eu parei com o tráfico e fui trabalhar com essas meninas. E aconteceu que também não deu certo e eu tive que sair. Aí eu me afundei mais nas drogas, foi quando eu me afundei no crack. Eu já fazia o uso do crack. Só que não era, tipo assim, de vez em quando eu usava mesmo cocaína e álcool. Uhum. E quando eu comecei a fazer o uso do crack excessivo, aí aconteceu daquele negócio de você ir para casa, não tem mais onde arrumar dinheiro, começa a fazer pequenos furtos e a família vai se incomodando. Eu tenho uma família muito grande e fui convidado a se retirar de casa. Foi convidado a se A se retirar retirar. do universo ali dos traficantes e E também depois da sua família. do meu lar. E aí eu fui parar, não tinha opção, fui parar na rua. Aí eu comecei a viver na rua e daí então foi quando eu vivia na rua, eu não vivia especificamente na rua. Eu sempre dava um jeito de estar em um lugar, num outro, numa casa. Só que os amigos vão se afastando e quando eu vi eu não tinha mais opção. E teve um dia que eu já estava revirando o lixo para comer. Quando eu fui ver, eu já estava no fundo do poço. E você teve esse clique? Você estava revirando o lixo e pensou assim, poxa, a que ponto eu cheguei? Não, não. Essa história foi engraçada porque eu costumo contar para todo mundo porque foi um irmão de outra igreja, né, de outra denominação, que uma vez foi lá pregar e tinha um monte de viciado, e era um escadão comprido, e ele estava lá pregando e ele começou a falar do filho pródigo, né? E eu só escutava, porque pelo pouco tempo que eu tinha ficado na igreja e por minha mãe sempre dar estudo bíblico, então eu sempre escutava Você aquilo ali. conhecia essas histórias? E ele falando do filho pródigo, aí teve um dia que ele estava falando, eu levantei a mão e falei, peraí, não é por aí não. Aí ele olhou para mim e falou, como assim? E eu magro, né, tudo acabado. Eu pedi a Bíblia e mostrei para ele a verdadeira história. E Começou a pregar direito. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, não, sou adventista, né? Aí ele falou algo que até chocou, né? Que ele falou assim, cadê a sua igreja que não veio te buscar? E aquilo ali foi uma pancada. Até hoje, quando eu vou na igreja, eu falo, o pessoal fica... E aí, a partir daquele momento, ele começou a ir lá para sentar comigo e ficar lendo a Bíblia e tal, e fazendo apelos, né? Ele fazia apelos e apelos, e eu falava que não queria. E com o tempo eu já comecei a não mais... Eu comecei a orar, né? Comecei a orar, comecei a cantar, de madrugada eu ficava só, eu começava a cantar. E isso foi, eu acho que meu coração foi, como é que fala? Aquela pedra de gelo que tinha, foi derretendo, né? E começou a acontecer coisas assim inexplicáveis, pessoas aparecer do nada e vir falar para mim, olha, Jesus está pedindo para você voltar. Uma vez o cara me parou no meio do caminho de madrugada de moto, eu falei, pronto, vai me matar. Porque quem morar na rua só espera isso, né? E de repente o cara tira o capacete e fala, olha, eu vim aqui para te falar que Jesus está te esperando, é para você voltar. E eu falava, mais um doido. E saía, né? E foi quando esse homem, que é o pastor Fabiano, ele fez o apelo e eu aceitei, né? E a partir desse dia eu comecei a me esforçar para tentar ir para casa, porque não era só aceitar. Agora tinha um vício, né? Que era tentar largar o vício e voltar para casa. Você começou a se envolver com drogas, aí você voltou para a igreja. Isso. E depois você voltou para o negócio das drogas, inclusive para traficar. Nesse intervalo, você realmente parou de usar as drogas ou você nunca parou? Parei. Parou? Parei. Dentro o tempo que eu fiquei na igreja, eu não fazia o consumo. É muito difícil? Quase impossível.
quase impossível. É que nem muitas pessoas falam assim, você parou de usar droga? Eu falei, não, eu só não uso. Mas eu continuo sendo viciado, continuo sendo alcoólatra, e pô, até Cristo voltar, eu tenho que lutar contra isso. Aquele sentimento da necessidade de ter a droga no corpo é algo que você ainda sente? Hoje, menos, mas eu sentia muito. Era assim, era coisas é uma doença, né? Era coisa de entrar em desespero, né? Era desesperador mesmo. Você saber que o seu corpo quer e você não quer dar para ele, e tudo que você lembra, tudo que você faz traz lembrança da droga. Se você vai para um passeio, você olha, você fala assim, nossa, mas aqui eu podia. E você está há quanto tempo sem usar a droga? Olha, eu estou desde, acho que do dia 5 de janeiro de 2015. Que foi quando eu voltei para a igreja. 3 anos aí. 3 anos. E hoje você já se sente um pouco mais. Sim, hoje eu falo para as pessoas que hoje as minhas tentações são outras, não são mais a droga, né? E é interessante porque você viveu esse universo de não ter para onde ir, de procurar se alimentar dentro de uma lixeira, de se envolver com drogas, saber como é difícil sair desse mundo, e hoje você coordena esse projeto, Projeto de Resgate Urbano Adventista. Sim. Rua. Que é realmente isso, ir lá e buscar esse morador de rua que está vivendo a mesma necessidade que você viveu naquele período. Sim, e foi engraçado da forma que ele nasceu, né? Porque eu saí da igreja e, infelizmente, eu acho assim, eu me comparo muito ao endemoniado de Gadarena, né? Ele volta para Jesus e Jesus fala assim, não, vai aos seus lá e mostra as maravilhas que eu fiz. E eu não fui. Eu fui para o banco da igreja, achei confortável lá. E não é que eu estou criticando. Mas aí o que aconteceu? Meus amigos começaram a morrer da rua, né? E morreu uma pessoa muito próxima de mim, que era um cara que me defendia. E quando ele faleceu, umas 3 semanas antes, ele me pediu ajuda, eu dei R$20 para ele. Então, quando me avisaram que ele tinha falecido, aquilo ali foi... Muito forte. Foi muito forte, a ponto de que deu quase sair da igreja, né? Me abalou muito, porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Procurei minha salvação e o que eu deveria fazer eu não fiz. Aí foi quando eu e minha família e mais uma irmã da igreja começamos a tomar café da manhã no sábado, antes do culto com eles. A gente ia só lá, tomava café, fazia oração, só que a gente não só entregava, a gente se alimentava junto, né? De jejum. E nisso foi nascendo a vontade de ajudar, e um deles falaram, me leva para uma clínica. E aí foi acontecendo, quando foi ver, um pastor lá da Ápice me fez uma proposta de abrir uma igreja para morador de rua. E eu falei que o morador de rua não vai para a igreja. Eu falei, dificilmente... A igreja tem que ir até o morador de rua, dificilmente né? eles vão entrar na igreja. Eu falei, então seria mais fácil a igreja ir até eles. E foi isso, né? Porque assim, eu costumo dizer para as pessoas que marmita todo mundo entrega. Tem torcida de futebol que entrega, tem escola de samba que entrega, tem outras entidades que entregam. Mas eu falei assim, a gente não deve entregar só a marmita, a gente tem que levar algo mais, né? E a marmita, na verdade, é um chamariz, é mesmo para chamar a atenção deles, para a gente fazer amizade, para descobrir o que eles precisam. E olha, vocês começaram com 15 pessoas, hoje são... Começamos com 5. Começaram com 5? 5 pessoas. Então começou antes aqui desse número que eu já achei pequeno. 5 para tomar café da manhã. Aí depois fomos para 15, que foi uma reunião de jovens que tivemos, e aí eu coloquei a ideia, e eles aceitaram, que jovem aceita tudo. O melhor de você tratar de ideia com jovem é que eles topam tudo. E aí a gente começamos ali, eu lembro que foi engraçado porque não tinha doação. Aí eu catava meu dinheiro, comprava tipo 10 quilos de arroz e falava assim, olha, ganhamos 10 quilos de arroz. Aí eu comprava uma caixa de isopor, olha, ganhamos uma caixa de isopor, e eles empolgados, né? E vocês têm quantas pessoas envolvidas no projeto hoje? Hoje umas 250. E é legal porque não só vocês levam essa palavra de esperança só para o morador de rua, Não. mas as pessoas do projeto acabam sendo envolvidas por isso. Sim, porque o projeto ele não é só o pessoal adventista, tem irmãos da Deus e Amor, da Universal, pessoas que não são de igreja nenhuma, então o pessoal vai vindo, e eles vão vendo, vão gostando, e ali a gente vai tentando também pregar o evangelho para eles e acaba
Eu tenho a história aqui, por exemplo, de uma nutricionista Sim. que foi agregada ao projeto e ela acabou aceitando a mesma verdade que vocês por Sim. estar no projeto. O nome dela é uma amiga de infância, na verdade. O nome dela é Liriane, né? E ela foi tipo assim, a gente chamamos, ela falou, não dá e tal. E eu falei, não, porque eu preciso, porque para entregar a comida a gente tem que ter tem tudo umas regras. E eu falei para ela, não, vai lá, tal. E ela foi. Aí foi a primeira, ela já tinha recebido estudo antes e tal. E ela foi a primeira, foi a segunda e começou a participar. Quando foi ver, estava batizada. E o engraçado é que depois disso aconteceu outra história, porque a própria filha dela, que tinha problemas lá teve os seus problemas de adolescente. A Adriele. A Adriele. E eu chamava ela e ela falava assim, tá, um dia eu vou. Mas era aquele, tá, para de me chamar, sabe? Sei. E ela ficava, um dia eu vou, e eu insistindo, e um dia ela foi. E o dia que ela foi, depois ela veio falar para mim, eu quero isso, né? Eu quero fazer isso. E ela até hoje, né? É batizada, se batizou através do Projeto Rua. E ela está com a gente, ela é uma das minhas secretárias, né? Ajuda na coordenação, ela também me ajuda em palestras. E está sendo uma bênção, né? Desbravadora. Olha, William, parabéns. Que Deus Muito continue obrigado. abençoando o Ministério Rua, que vocês consigam Amém. tirar essas pessoas dessa situação, levando esperança, levando o que elas precisam, né? Que é o alimento e também o alimento espiritual. Que Deus Sim. continue te abençoando Amém. grandemente você e essas 250 pessoas e que esse número cresça ainda mais. Amém, amém. Aqui eu só tenho a agradecer porque eu falo para todo mundo do Projeto Rua que eu sou apenas o garoto propaganda, né? Tem muitas pessoas por trás, pessoas fiéis, porque o Projeto Rua, quem sustenta ele são os 250 Claro. que estão. Então, são pessoas que geralmente, assim, eu fico impressionado porque são pessoas que falam assim, acabou o óleo, e a pessoa divide o litro de óleo que tem em casa, traz a metade para poder fazer comida. Poxa, Então, que legal. é aquele negócio de amor mesmo, né? Que nem eu falo assim, é uma comida que nunca desanda, né? Você nunca vê uma comida ficar salgada e tal, porque é uma comida abençoada, é uma comida feita por amor. Tem muitos moradores de rua que eles já comeram e tem uma menina que fala assim, não, eu quero comer um pouquinho da comida de Deus, né? Ou tem uns que não, falam assim, irmão, hoje eu não quero a marmita, mas eu quero aquela oração que vocês fazem. Olha só. Entendeu? Então é algo que impulsiona a gente a não parar, né? E é muito bom. Eu não tenho nem explicação. Nossa, William, olha, que Deus te abençoe Amém, mesmo e um grande amém. prazer ter te conhecido. O prazer foi todo meu Muito de poder obrigado vir aqui mesmo. contar um pouco da minha história e do projeto. Muito legal.